Boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo, Jesus. Entra e toma teu lugar de honra, Senhor. Ceia conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, se ti guarda a minha casa, a casa dos meus vizinhos, dos meus irmãos em Cristo, de todos os meus familiares, de todos aqueles que estão no Brasil, fora do Brasil. Se ti, Senhor, o Brasil, toda a América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, da Oceania, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia, a Europa, a Eurásia, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós declaramos o governo, domínio e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, a Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Senhor, porque hoje, Senhor, é um dia de alegria, Senhor, é um dia de festa, Senhor, porque nos alegramos, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Somos, Senhor, pedras vivas do teu altar. Senhor, se houver algum enfermo no nosso meio, que seja radicalmente curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se houver no nosso meio alguma grávida, alguma gestante, Senhor, que tenha alguma enfermidade, que os bebês sejam radicalmente curados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Louvado seja, bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Passaram bem a semana. Hoje foi um dia de alegria no espírito, de uma certa, como se diz, ansiedade positiva, tá? Não ansiedade negativa. Uma ansiedade de, Senhor, o que você vai falar conosco nesta noite, né? Então, queridos, a nossa ceia nós sempre fizemos na primeira sexta-feira do mês. Como hoje nós vamos entregar 150 dias de oração e jejum, então nós vamos selar com a ceia do Senhor. Amém? Então, enquanto isso, vai lá, pega o seu suco de uva, a sua fatia de pão, né? Já prepara uma fatia, um pedaço para cada um dos como se diz, dos teus familiares. As crianças também participam, porque a ceia é do Senhor. Ela não é de homens, não é de congregação, não. A ceia é ceia do Senhor. Amém? Então vamos orar mais um pouquinho. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 23. Pega a sua Bíblia, porque hoje nós vamos passear, vamos usar bastante a Bíblia. Amém?
Então vamos lá. O Senhor é o nosso pastor. Você pode dizer: o Senhor Jesus é o meu pastor, é o pastor da minha família. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso. Refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Porque o Senhor está comigo, está conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. Prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. Unge-nos a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre, de eternidade a eternidade, a eternidade e a eternidade. Amém, amados? Glória a Deus. Este, amados, é o segundo jejum que a gente faz de 150 dias, né? O primeiro foi quando o pastor João Carlos Marques estava entre nós, e quando nós fomos entregar aquele jejum, o Senhor nos revelou a pandemia Covid-19, né? E é interessante que o Senhor revelou e disse que era para nós ungirmos as nossas casas, 21 dias, né? Ficarmos firmes no Senhor, e todo mundo fez. E todo mundo ficou firme no Senhor. Não houve, acho que, não sei se eu fui a única pessoa, mas quando eu estava lendo eu fiquei pensando: meu Deus, o que será que vai vir no mundo? Será que vai ser algum tipo de gripe? Porque me lembrei da H1N1, 2, 3, 4, né? Fiquei pensando sobre isso. Mas em 2019, lá por outubro, novembro, quando começou os primeiros casos a serem falados pela imprensa na China, e eu lembro que eu até conversei com a fisioterapia, a fisioterapeuta do meu trabalho, se ela tinha ouvido falar de uma pneumonia misteriosa. E ela disse: não. E quando a gente conversa hoje, ela sempre diz: eu sempre me lembro que tu me perguntou. Mas, meus queridos, hoje então estamos entregando o segundo jejum de 150 dias. O que o Senhor me mostrou que nesses 150 dias, recebendo oração todas as manhãs, todo mundo que está no canal e aqueles que não estavam também recebem também, porque eu sempre oro por todos aqueles, né, que o Senhor chamou, que tem assistido os vídeos, que tem participado das reuniões, né? Então, amados, o Senhor me mostrava que neste tempo muitos seriam batizados com o Espírito Santo de Deus, muitos o Senhor derramaria dos seus dons, falariam novas línguas, iriam interpretar, teriam o dom de interpretação de línguas, dom de cura, dons de milagres, de maravilhas e etc. E é interessante que nesse tempo são 140 e poucas pessoas que fazem parte do grupo no Telegram. Então é muito interessante que pede uma oração lá, é aquele bombardeio de oração, sabe? É oração de todos os cantos do Brasil e fora do Brasil. E isso, amado, tem muito poder. Muito poder. Toranai kei hilias toriadrubias tiant. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Então, e o que o Senhor tem falado desde novembro do ano passado foi quando eu encontrei lendo a interpretação de uma oração onde o Senhor falava de uma guerra que viria do norte. Mas já lá em 2015, 16, por aí, eu não lembro o ano, o pastor João Carlos estava no nosso meio quando ele disse:
Virão dias, as nações, as potências do mundo vão fazer uma guerra, né? Mas, como se diz, a gente pensa, o que será, né? Nunca imaginávamos, porque o mundo estava tudo tão tranquilo, não é verdade? A gente ficava pensando, os talibãs, como se diz, o mundo muçulmano, os radicais, etc., né? Ficamos atentos, amados. Aqueles que têm ouvidos, ouçam, abram os ouvidos e ouçam o que o Espírito tem falado à noiva, à igreja. E o Senhor também falou, queridos, que todos nós esperávamos um avivamento assim extraordinário, daqueles que as pessoas, as igrejas lotadas, tudo aquilo. E o que o Senhor nos revelou, que esse avivamento é da noiva. Aqueles que estão, a noiva que está dentro da igreja dos homens. Aqueles que buscam verdadeiramente servir ao Senhor, servir a Jesus em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, com mente e coração aberto às coisas do Senhor. Amém? Pausa para a água. Nós estávamos falando isso essa semana. Muito, né? Então, realmente, é muito extraordinário. E todos os dias, amados, todos os dias, à noite ou pela manhã, normalmente à noite ou um pouco antes das 5 da manhã, eu sempre apago todas as mensagens no canal. Porque senão vai dar mais de 700, 800 mensagens por dia e não há, como é que se diz, celular que suporte tanta memória. Então, todos os dias eu apago. E qual é a sugestão que eu dou para vocês, como eu sempre fiz? Eu tenho cadernos e cadernos, né? O Ayrton gravava sempre, o pastor João Carlos, mas eu sempre estava com o meu caderno aqui escrevendo, com os ouvidos atentos para qual será a nova revelação, que sempre tinha. Quem ficava atento sempre recebia algo, entendia. Muitos ficavam lá, mas eu não me lembro disso. Mas ele falou, olha do vídeo, né? Então, por quê? Porque aquilo que eu escrevo, eu posso jogar fora, eu não esqueço mais. Né? Os irmãos sonharam, fulano recebeu uma palavra, eu estava lá junto, eu escrevia, e eu sempre lembro, não é verdade, Paty? O Ayrton, né? Todo mundo, sempre me lembro das revelações, dos sonhos, né? Porque tem a mania de escrever, e aquilo, amados, que são coisas importantes, porque a oração é importante, a interpretação é mais importante ainda, porque é o Senhor trazendo, dando entendimento daquilo que foi falado na primeira hora da manhã, né? E isso é muito tremendo. E o Senhor, nesses dias, amados, está capacitando a sua noiva, sabe? Então, no meio dessa capacitação, o Espírito do outro vem com setas, com dardos inflamados nos ouvidos dos cristãos. Mas tu tens certeza que isso é de Deus? Tu tens certeza disso? Tu tens certeza daquilo? Amados, como eu já falei essa semana para várias pessoas, eu vou repetir novamente. Você já confessou seus pecados, já se voltou dos seus maus caminhos, você ora, jejua, lê a palavra do Senhor, você não está frequentando outros, como se diz, linhas espirituais do inimigo, você está seguindo a Bíblia, está seguindo a Jesus, não é verdade? Então, você é do Senhor. Quando vir, eu sempre digo, quando está vindo alguma palavra, não importa, continua, porque uma palavra tem muitas revelações, porque a palavra tem muitas interpretações, não são que nem as nossas palavras humanas, que uma palavra pare, quer dizer pare, fique onde está, não se mova, mas é pare.
não é verdade? E as palavras espirituais, elas têm muitas... uma palavra é como se fosse várias frases. Amém? Então, amados, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, eu gostaria que alguém que escrevessem aqui no chat, aqueles que foram batizados, aqueles que foram renovados nos dons, aqueles que foram renovados espiritualmente, com fome e sede da palavra do Senhor, com fome e sede de servir a Jesus verdadeiramente. Amém, amados? Então, no dia 4 de outubro de 2021, o Senhor já tinha confirmado, né? Eu tinha sonhado, o Senhor tinha falado comigo, o Senhor tinha me dado palavras, né? E eu precisava de uma confirmação. E o Senhor me deu várias confirmações. E aí eu entendi, ok. Então nós começamos a orar, a jejuar de segunda a sexta-feira e orando. Amados, não adianta eu só jejuar se eu não orar. Não adianta nada. É só, se você jejua e não ora, é como se você estivesse fazendo uma dieta. Apenas uma dieta. Amém? Então, vamos abrir a palavra de Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. E esta palavra de Salmo 32, 8 foi a palavra da confirmação do jejum em 4 de outubro de 2021. 32, versículo 8, que diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que interessante. Alguém tem outra versão? Pode ler. Ninguém tem a NVI? Aí tu pode ler bem alto, Paty. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha que coisa mais linda, né? Então, amados, esses 150 dias foram dias assim. E hoje, o Senhor me chamou a atenção que na entrega desse jejum, Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Então, tudo que foi falado, amados, se vocês pegarem lá desde outubro do ano passado até o dia de hoje, o Senhor falou todos os dias, com ensinamentos, com advertência, com palavras de ânimo, com admoestação, com puxões de orelha, né? Porque Deus ama os seus filhos. Amém, queridos? E o Senhor me mostrou o que o Senhor falou nesse tempo inteiro. Que haveria uma guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E, amados, reino não significa que o rei do país X vai lutar contra o rei do país Y. Reino espiritual. E a gente já está vendo isso, já faz tempo. Só que as coisas estão se potencializando, não é verdade? E não esqueça, as pessoas às vezes se escandalizam com as notícias, se escandalizam com as coisas que vêm. Gente, está tudo na Bíblia. Está tudo escrito na palavra do Senhor, que diz que nos finais dos tempos, e muito se multiplicaria a maldade, haveria a ciência teria uma evolução extraordinária, e a maldade também. E, amados, e nós não podemos esquecer que o Senhor não faz nada na terra sem antes mostrar para os seus filhos, os seus servos, os profetas. Está lá escrito em Amós. E é verdade, é real isso. E
a condução, a orientação que o Senhor nos deu foi: aqueles que estão fora, preparem-se, que é momento de voltar para casa. Fiquem atentos. Não chorem depois. Né? Não é que questão de chore. Não digo que não foram avisados. Né? Então, orem ao Senhor para que o Senhor providencie as condições adequadas, porque se caso as coisas ficarem pior, não sejam pegos de surpresa, não fiquem em situações difíceis demais. Com as calças nas mãos. Eu ia dizer isso, mas eu não quis dizer. Então, amados, nós precisamos... Outra coisa, o senhor tem falado, façam uma dispensa. Estávamos comentando aqui agora há pouco, o aumento das coisas está muito grande, muito grande. E nós temos no ministério um hábito já de muito tempo que sempre ajudamos aqueles que estão necessitados, né? Sempre. Ajudamos e ajudamos a sair das dívidas, ensinamos a pagar as contas, fizemos todas essas coisas. E ajudamos a um necessitado. E sempre. E é interessante que essa semana, conversando com o irmão, ele disse assim: quem sabe a gente faz tira uma oferta para isso. Eu expliquei para ele que a gente sempre faz isso, né? E eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer é abrir uma conta para isso. Só que isso é ofertas para alimento, para ajudar alguém que está necessitando. Não, né, dízimo, tá? É oferta para isso. Amém? E então, se eu fizer, eu aviso vocês, tá? Outra coisa. São tantas coisas. Outro dia eu estava lendo, meu Deus do céu, meu Deus, como o Senhor falou. Eu disse, meu Jesus amado, né? É muito bom. E isso que é aquele pouquinho que a gente ora ali pela manhã, né? Aquele pouquinho, tão pouquinho. E vou dizer uma coisa, amados, o Senhor está nos chamando para coisas maiores. Ainda estava ouvindo um vídeo do pastor João Carlos, onde ele disse que nós nós seríamos como raios, né? O Senhor nos levaria, nos transladaria como raios. Glória a Deus, aleluia. Isso não tem problema de inflação, não tem deslocamento intercontinental, nem intermunicipal, não tem nada disso, né? Não tem esse problema. Na unção de Felipe não tem problema algum. Então se preparem, amados, se preparem. Olha, esses 150 dias de jejum foi como se diz, a admissão ao pré, não é ao jardim, ao pré, sei lá. Nem sei o que vem primeiro, se é o jardim ou se é o pré. Os dois são equivalentes. Os dois são iguais, tá bom. Então... só muda a nomenclatura. Ah, tá. É só o nome que muda. Tá. No meu tempo mudava um pouquinho mais, mas eu nem sei o que era a diferença. Então, amados, agora o Senhor vai começar a nos preparar. Preparar aqueles que vão pagar um preço. Meus queridos, há preço a ser pago, sim. O preço maior, Jesus já pagou. Né? Nós simplesmente vamos ter, como se diz, o privilégio de sermos usados pelo Senhor. Mas você tem que estar, não esqueça, a casa em dia, botar a casa em dia, as contas em dia, corrigir o que está errado, se voltar dos seus maus caminhos, porque, amados, não se vai para a guerra sem os sapatos adequados, sem a roupa adequada, sem ter retaguarda, com as janelas quebradas, com os vidros rachados, com as portas sem chaves. Não. O nível de guerra que vai ser, você tem que estar com tudo em dia. Amém? Ainda dá tempo, viu? Aí alguns dizem, mas eu não sei como eu vou fazer. Peça ao Senhor uma forma, uma inspiração
para pagar dívidas, para corrigir o que precisa ser corrigido, para perdoar aqueles que te humilharam, perdoar aqueles que te feriram, né? O Senhor dá a estratégia. É só a gente fazer. Às vezes a gente não quer fazer, porque a gente às vezes tem um senso de ser injustiçado, que aquilo não foi justo, então às vezes a gente não gosta de fazer. Mas aí é complicado, né? Muito complicado. Aí você não pode ir para esse nível de coisas. Então, eu sugiro que você pega uma caneta para escrever, tá? Uma caneta e um papel aí, para você escrever. Michele, me alcança aquela outra Bíblia do vovô que está ali, tá? Hoje, às 22, 23 horas, quando a gente foi orar, eu olhei lá e pensei, ninguém chamou, deixei o celular ali esperando. A próxima vez que eu abro os olhos já é 2h da manhã, quase 3 da manhã. A Jael foi me chamar lá no andar de cima, né? Eu disse, Jael, o que tu quer, Jael? Aí desci, abri a porta para ela, e aí eu fui ouvir as orações, porque eu dormi, não consegui ver, né? Eu dormi. E foi muito engraçado, amados. Foi muito engraçado. Depois eu sentei ali onde está o irmão e fui ouvir as orações e eu pensei, vou orar para entregar o nosso jejum. E me ajoelhei e orei. Depois fiz a outra oração e fui dormir. E eu fiquei pensando, meu Deus, Senhor, nossa, são tantas as coisas, Senhor, nos ajuda, sabe, nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos a falhar, não nos deixe ficar preguiçosos, que nós não venhamos ficar presos nas coisas do mundo, ficar olhando o tempo inteiro, ai meu Deus, mas e agora, o que eu vou fazer? Olha isso, olha aquilo. O Senhor avisou já tudo, amados, não há nada que nós possamos dizer assim, não sabia. Amém? Já pegaram o papel? Então vamos. Claro, desde que você não perca e não apague. Viu? O bloco de notas não perde. Eu fiz no meu celular, no meu WhatsApp, eu botei lá assim, fiz lá, anotações. Aí tudo que eu quero de coisas importantes, eu lanço para lá. E o restante, nem tudo nem tudo é 100% importante. Amém? Então. Vamos abrir em Colossenses 2, versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amados, vocês entenderam o que está escrito aqui? Vamos ler de novo. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós podemos fazer o mesmo em espírito. Amém? Paulo está falando que ele não estava ele estava muito longe de muitos irmãos, mas ele estava perto no espírito. Ele via, lembram que o discípulo de Elias via tudo e ouvia o que o rei o rei inimigo de Israel planejava. Lembram disso? Então nós podemos fazer isso, também é possível. Amém?
vamos abrir agora no Salmo 139. Salmo 139, versículo 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos e esquadrilhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se o contasse. Excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Eu li todo ele porque ele é muito maravilhoso. Mas é o 1 e o 2. Senhor, tu me sondas e me conhece, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos, esquadrilha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Amados, eu posso falar muitas coisas, ter boas argumentações, mas o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor também conhece o teu coração. Muitas vezes você pode falar um monte de coisas bonitas, mas está, talvez, como se diz, tentando enganar o coração. Não se engane, amados. Permita que o Senhor, que a espada do Espírito, vá até o seu coração e cure, quebre tudo aquilo que é ruim, quebre as más lembranças, as tristezas, as decepções, as dores, as mágoas, as angústias, a falta de perdão, as injustiças, porque um coração curado é algo maravilhoso, maravilhoso. Amém? Então, o Senhor colocou no meu coração que vamos orar. O Senhor me deu aquela passagem lá quando o Senhor está fazendo a última ceia com os seus discípulos.
Ele, após fazer a última ceia, ele vai para o Getsêmani e convida alguns discípulos para orar com ele, vigiar com ele. Aquele momento que antecedia a sua prisão foi um momento de muito peso espiritual. E aí ele ia lá no jardim, orava e voltava, eles estavam tudo dormindo. Aí ele diz: mas vocês não conseguiram orar comigo, vigiar por 1 hora? 1 hora. Vou contar para vocês que em 5 minutos a gente ora pelo mundo inteiro, pelas autoridades inteiras, por tudo. E a gente não sabe mais o que orar. Mas tem um jeito que a gente consegue orar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, orar sem cessar, que é a oração em línguas. É quando o nosso espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus e começa a orar aquilo que o Espírito enxerga, aquilo que o Espírito Santo quer, muitas vezes com palavras de vida, de direção, palavras de conforto, palavras de alegria, palavras de exortação, porque na exortação, amados, a vida. Amém? Na palavra de bênção, a vida. E na exortação, também a vida. Amém? Então vamos abrir em... Se prepare, amados. Muitos estão sendo chamados, alistados, todos foram. Agora muitos estão sendo chamados para começarmos a orar 1 hora. Cada um vai orar 1 hora por dia, por um horário. Em um horário vai orar 1 hora. E o Senhor me colocou... Vamos adiante, para vocês vão entender. Vamos abrir em Jeremias 29, 13. Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo coração. E no 14 diz assim: sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, e de todo entendimento nós o acharemos. Que coisa tremenda, né? E no 12 ainda diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Vamos abrir agora no Salmo 63, 1. Os horários, amados. Esse primeiro que a gente leu, Jeremias 29, 13, escreve no lado 24 horas ou meia-noite. Agora, 3 horas da manhã, Salmo 63, 1. Salmo 63, 1. Que diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Glória a Deus. Na minha versão de cedo te buscarei. Como? Cedo te buscarei. Cedo te buscarei. Na outra versão que eu li também dizia isso, que na madrugada eu buscava o Senhor. E essa aqui não diz cedo, essa não fala: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, ou cedo te buscarei. Outros diz: na madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti e o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. 6 horas da manhã, 1 Crônicas 16, 11.
Primeira Crônicas 16. Os meus dedos estão indo lá para o outro. 16, versículo 11. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amém, glória a Deus. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Glória a Deus. Então, 1 Crônicas 16, 11 e 12. Prestem muita atenção, amados, que depois, quando eu ler a interpretação da oração, vocês vão ficar impactados, assim como eu fiquei. 9 horas da manhã, Mateus 7:7. A maioria das pessoas sabe de cor, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, amados, não esqueçam. Pedir e dar-se-vos. Se você pedir, o Senhor vai dar. Busca e se tu buscar Ele, você vai achá-lo. Bate e a porta vai se abrir. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém, amados? Glória a Deus. 12 horas. Salmo 34, 10. Temei, aliás, no 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então, ao meio-dia, na hora ali que nós vamos orar, eu sei que tem alguns lugares fora do Brasil que não se tem o hábito do almoço, né? Tem da janta, mas aqui no Brasil nós temos a mania do café da manhã, do lanchinho das 9, do almoço ao meio-dia, do lanchinho das 15 e das 18 mais alguma coisinha, depois das 21, antes das meia-noite uma janta, né? Então, queridos, às 12 horas, Salmo 34, versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A gente tem uma mania aqui de orar assim: Senhor, obrigado por esse alimento, purifique, santifique, Senhor, e multiplique, que nunca falte na nossa casa, nem na nossa família, nem aos nossos irmãos, e que tenham sempre para abençoar, que venhamos ser abençoadores, não apenas do alimento, da comida natural, mas do pão vivo que desceu do céu, que a palavra viva do Senhor seja a coisa mais importante no nosso meio. Amém? 15 horas. Gente, às 15 horas é muito extraordinário. O que aconteceu às 15 horas? Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele disse: está consumado. Quando a terra estremeceu e os túmulos se abriram. É muito extraordinário, né? Então, 15 horas, o véu... E outra coisa, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, amados. Nunca mais, a partir dali, não precisava mais de sacerdote com não sei quantas coisas como é que é lá,
de fumaça lá e um monte de guizos no pé, porque se caso ele entrasse com algum pecado que ele possa ter esquecido, pronto, ele entrava e já era fulminado. A partir dali, quando o véu foi rasgado, e aquele véu, amados, não era essa cortina aqui. Se você ler lá no tabernáculo, lá tu vai ver a grossura que era aquela cortina. Dei uma olhada lá, amados, e se abriu de cima a baixo. Então, a partir dali, através do sangue de Jesus, todos nós, todo cristão, podemos entrar nos santos dos santos, no lugar santíssimo. Sabe, nós podemos dobrar os nossos joelhos em qualquer lugar. Não precisa ficar virando para Jerusalém, né? Não precisa, não, em qualquer lugar, no banho, trabalhando, dirigindo, se alimentando, seja lá o que for, amados. É imediato. E eu lembro quando o pastor João Carlos dizia, quando você ora em línguas, é uma ligação direta com o Senhor, com o trono do Senhor. Amém? 18 horas. Vamos abrir em Efésios 4. Esqueci. É Atos. Acho que é Atos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos o quê? 10, 1 e 2. Acho que é isso. Porque eu escrevi tanto ali. Se achou aí, pode ler. Atos. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, centurião da corte, chamada corte italiana. Um homem religioso temente a Deus, cuidou da sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, olha só, ter visão é de Deus, viu? Acerca da hora 9 do dia, que são 15 horas, né? Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E isso vai acontecer, amados, com muitas pessoas que vão estar clamando, e o Senhor vai dizer assim, o anjo do Senhor vai dizer assim: João, Maria, o Senhor manda te dizer, vai na rua tal, no número tal, lá você vai encontrar um servo de Deus que vai orar por você e você vai ser curado, vai orar por você, os teus olhos vão ser abertos, vai orar por você e você vai, como se diz, os coxos vão andar. Amém, amados? O Senhor está chamando a sua noiva para este tempo, para viver esse tipo de coisa, amados. Amém? 18 horas. Na virada do dia, né? Deus vinha lá no Jardim do Éden conversar com Adão. E aí, Adão, como foi o dia de hoje? Senhor, encontrei mais não sei quantas mil espécies de planta da família disso, daquilo, que eu não sei os nomes das famílias, né? Só sei das gramíneas. Né? Eu botei o nome X, Y, Z, tá faltando até letra no alfabeto de tanto que tinha. Né? Então havia um hábito às 18 horas. Eu lembro que durante muito tempo às 18 horas a gente louvava o Senhor, orava ao Senhor, né? E tem uma outra coisa muito importante, queridos. Vamos abrir, muito importante, que muitos se esquecem. Vamos abrir em Efésios 4.
Ai, ela não está me obedecendo. Quem achou aí pode ler. 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Seguir. Lê mais um. Nem deis lugar ao diabo. Olha só. Irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, pode acontecer da gente ficar indignado, ficar brabo, blá, 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 né? Eu sempre digo, fazer guerra de espada, né? Blá, 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 blá. Mas, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Eu li uma vez numa versão que dizia assim: para que você não durma com o inimigo. Quantas vezes, amados, eu não tinha Jesus e brigava, xingava, usava toda a minha argumentação, todas as minhas teorias e as minhas razões. No outro dia de manhã, tinha uma noite de campo que no outro dia de manhã acordava, parecia que tinha levado uma surra, parecia que tinha passado um rolo compressor por cima, doía tudo, não é verdade? E eu, quando eu li essa palavra, eu descobri, é isso que acontece. Então, se você brigou com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu vizinho, com o seu irmão em Cristo, te tirou a paciência no dia de hoje, irai-vos, mas não pequeis. Perdoa logo, amado. Não leve desaforo para casa, já coloca na cruz. Tem gente que gosta de levar para casa, botar num lugarzinho bem especial lá no coração, para numa hora dessa você vai dar o troco. Não dê o troco, mas para que não dê lugar ao diabo? É forte isso, hein? — 21h. Atos 16, versículo 31. Quem achou? 16. A minha mão tá 16. No Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que bonito. Atos 16, 31. Isso aqui é às 21h que você vai orar. Olha que coisa tremenda, amados. Responderam-lhe. Vamos ler do 30 já. Depois, trazendo-os... vamos ler no 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Lembra que eles estavam presos, lembra? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Gente, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você crê no Senhor Jesus, você tem aquela palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, se ainda não é, começa a declarar a verdade do Senhor, para que a verdade do Senhor, a palavra de vida, saia da sua boca e venha se estabelecer. Amém? Amados, talvez você possa pensar, nossa, mas orar tudo isso? O Senhor está colocando isso e aqueles que quiserem são bem-vindos e são convidados. Amém? Então anotem aí: 24 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas,
15 horas, 18 horas, 21 horas. Amém? E esse orar, querido, você não vai ficar lendo aqueles que são batizados com o Espírito Santo, aqueles que ainda que foram batizados, tem 1, 2, 3 palavras, não importa. Esse tempo de oração é em oração em línguas celestiais. Amém? Porque é uma preparação. Quem não ora em línguas? Quem não ora em línguas, eu já vou dizer o que é para fazer. Tá? Quem ainda não ora em línguas. Amados, 150 dias foi tempo para clamar, para receber do Senhor. Você precisa pedir até, pedir dar-se-vos-á. Lembra disso? Você precisa pedir. Tem uma perguntando se é para orar nesses horários ou declarar esses textos. Não, é para orar em línguas. Eu só estou mostrando, fundamentando esses horários. Amém? Então, quem não tem, por exemplo, ainda não está iniciando, ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Às 24 horas vai ler o Salmo 91 e declarar, em primeiro lugar, sobre a sua família, a sua vida, a sua família e sobre todos os seus parentes e os seus irmãos em Cristo. Amém? Às 3 horas, Salmo 18. Eu não lembro qual o salmo que diz, Davi diz, na madrugada o Senhor me mostra o meu dia. Então, amados, na madrugada muita coisa pode ser modificada. Porque é na madrugada, no horário é nas trevas que o inimigo planeja as ciladas contra os cristãos, contra os filhos de Deus. E é na madrugada que ele mostra o nosso dia, que nós podemos orar e interceder, queridos. Então, 24 horas, Salmo 91, às 3 horas da manhã, Salmo 18, às 6 horas, o Salmo 23, às 9 horas, o Salmo 21, às 12 horas, onde é que eu botei isso? Alguém abre para mim João 10:10 para ver se eu anotei certo aqui. Estão perguntando quem está no trabalho nesses horários. Ora no pensamento. Nós podemos orar em pensamento. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, vem para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Anotem esses textos. Eu acho que faltou os outros aqui, mas eu vou colocar depois, tá, queridos? Os outros salmos. Sabe, a gente lê na Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Lembram? E você sabe quantas vezes ao dia orava Davi? Vamos abrir Salmo 119, versículo 164. 7 vezes ao dia te buscarei, Senhor. Por isso que ele escrevia tanta coisa, né? Porque 7 vezes ao dia ele orava ao Senhor, ele via as coisas tremendas e maravilhosas, né? E que coisa linda. Vamos achar lá. Oi? Fecham 7. 164. 7 vezes ao dia te louvo por causa dos teus justos juízos, nessa versão. Louvo pelos teus filhos. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Justiça dos seus juízos, hein? Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Perguntando se é para orar 1 hora em cada um desses horários. Tá? É isso aí. Da onde, mãe? É para orar em línguas. Mana. 1 hora as pessoas estão trabalhando. Se não, aqueles que estão trabalhando oram no pensamento, né? Vamos segurar 7 horas. Mas assim, queridos, você não precisa ficar orando aquela 1 hora inteira, porque tem horário de trabalho. Eu, por exemplo, vou estar no meu trabalho, tem horário que eu não vou conseguir. Mas não se assuste, tá? 10 minutos por dia.
Não, não é assim. Assim, ó, calma. O que o senhor me mostrou é o seguinte. Eu estou falando aqui, vocês já estão correndo lá na frente, né? Esperem para ouvir tudo. Que daí você vai escrever lá qual é o horário que você vai orar. E aí você vai ser responsável naquele horário de orar. Entendeu? Vocês não me deixam terminar. As pessoas ficam sim, 7 vezes ao dia. Eu não tenho problema nenhum. Eu consigo orar 7 vezes ao dia, mesmo trabalhando. Nós somos um corpo. Sim, Então, enquanto exatamente. oraremos, É isso aí, vezes ao dia. Exatamente. Né? Tá. Agora vamos abrir o Salmo 9, versículo 10. Vamos ler do 9 ali. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vou ler o 7 também. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo e os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E vou continuar no 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Amós 5. Onde que está Amós? Isso eu sei. Quem achar aí pode ler. Porque o meu... Amós 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós 5, 4. Alguém tem outra versão? Tá. E leu o versículo 14. 5, 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Pode ler o 15? Então estou vendo, lê. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Odiai o mal e amai o bem é bom. Lucas 11. Lucas 11. Versículo 13. Vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. E quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o lhe pedirem? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, amados, tem que pedir, tem que clamar. Às vezes as pessoas, mas é que eu não estou orando direito, mas eu ainda não isso ou não aquilo. Não, peça logo, porque é o Espírito Santo que nos convence de tudo que está errado, amados. Amém? Isaías 65, versículo 1. A minha versão é diferente que a tua. Mas não tem importância, pode ler as versões. Eu acho que não chega ali o áudio.
Versículo 1. 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Só vou continuar aqui no 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo o seu próprio pensamento. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. Aqui está escrito assim, século 21. O que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades. Bom, isso aqui é o Antigo Testamento, tá, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós fomos o Senhor, como se diz, o Senhor, nós não o procurávamos, mas o achamos. Glória a Deus. Meus queridos, agora preparem os ouvidos. Eu vou ler a interpretação da oração que eu fiz hoje pela madrugada, entregando esse jejum, orando ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tem falado com o Teu povo, Senhor. Tu tem falado conosco, Senhor. Tu tem falado a todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos do dia, Senhor. Tu tens falado, Senhor. Fala que o Teu povo ouve, Senhor. Nós queremos nessa noite, Senhor, te entregar esses 150 dias de jejum, Senhor, para que o Teu nome seja honrado através da nossa vida, Senhor. Que nós possamos honrar o Teu nome a cada dia, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o Teu querer, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Tu, minha filha, entrega e eu recebo. Estou preparando um povo guerreiro. Se o teu coração ardeu aí, amados, para você participar desses 7 vezes ao dia orando ao Senhor, o Senhor está falando contigo. Estou preparando um povo guerreiro que sabe guerrear e esteja pronto. Estou para derramar o meu espírito mais uma vez sobre toda a terra. Antes de convencer o mundo do pecado, eu preciso convencer os meus do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem algum pecado de estimação, já entendeu. Preparem-se, filhos e filhas, para o que farei no vosso meio, porque ainda não se ouviu o que farei no meio de vocês, de tão grande o mover do meu espírito. Assim como fui com meu servo João, serei com vocês muito mais. Falarão em línguas e interpretarão, viajarão de um lado ao outro como a velocidade de um raio. Farei maravilhas tais que não somente vocês, mas os incrédulos e os chamados meus filhos ficarão maravilhados. Levantar-se-ão inimigos contra vocês, e esta obra. Porque virão do inimigo, mas o número dos salvos e santificados se multiplicará. Olhem para o alto e me glorifiquem, pois farei em breve e prepararei a todos que quiserem para a minha grande obra dos últimos dias.
Juntarei a vocês na época da manifestação do meu Espírito dos meus outros lugares e se conhecerão de forma maravilhosa. Porque não estão sozinhos, mas há mais de 1000 grupos como este espalhados pelo Brasil. Eu coloquei minha filha como pastora deste rebanho, que não é somente alguns, mas aumentará, e direi a ela o que fazer. Levantar-se-á contra ela alguns, mas eu já preparo alguns como escudo para ajudar no trabalho de oração. Porque haverá reino contra reino e nação contra nação. Disponham-se, quem quiser, eu chamo, mas não obrigo, porque haverá um preço a ser pago, andar contra o mundo e contra o mal. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo e o mal. Trarei povos de outras nações e se juntarão a vocês. Farei o mesmo com outros grupos como vocês, espalhados pelos 4 cantos deste planeta vil. Estejam prontos às minhas instruções e se santifiquem. Aos que não possam aguentar a luta, não se assustem. Alguns eu recolherei para mim por puro amor. Aos que ficarem, eu fortalecerei com a força do meu poder e farão maravilhas e maravilhas. Muitos se converterão e vocês serão como uma só família. Jamais os deixarei e nem os abandonarei. Estão nas palmas das minhas mãos. Eu os seguro, eu os sustento, meus amados, que preparam minha amada igreja para minha volta e completar o número dos salvos. Esta não é uma escolha com volta. Quem decidir me seguir, siga-me. Eu prometo a coroa da vida eterna. Lutarão na força do meu poder e verão milagres e maravilhas como ainda não foi visto. Passarão as mãos e enfermos serão curados, até a vossa sombra curará. Poderão falar uns com os outros sem mesmo estar perto. Encontrar-se-ão ao mesmo estando longe. O preço é alto, eu estou convosco. Escolham a mim, eu já escolhi vocês. Mas muitos são chamados e poucos escolhidos. O Senhor chama a todos, mas nem todos permanecem. Levantarei o caído, darei força a quem não tem vigor. Preparem-se para o que pedirei de vocês em breve. Os preparei com discernimento, para que saibam quem não é meu, não os deixarei enganar. Recebi o vosso jejum e consagração, como oferta suave e preparação. A ti, minha filha, te preparei para os dias que virão. Tu és preciosa aos meus olhos e te escolhi para guiar este rebanho. Acaso conseguirão derrubar a quem escolhi? Não. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que levanta a quem ninguém dá nada. O inimigo procura imitar o que é meu, mas o que vem de mim não pode ser imitado. Porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Tentarão difamar minha serva como herege, mas eu a levantarei. Não foi assim com os meus? Não é assim até hoje? Eu sou aquele que levanta e somente eu posso derrubar. O homem nada é. Eu acampo meus anjos ao vosso redor e dou ordem para os livrar. Preparo uma coluna de fogo ao vosso redor, como fiz com o meu povo de Israel. Inimigo algum conseguirá passar. No mais, descansem a força do meu poder. Ele acalma e dá segurança. O que eu faço hoje e não conseguem entender, entenderão depois. Eu chamo o fraco e que não tem nenhum vigor, para que cresça em mim, e o forte eu abato, para que sua força seja a minha e não se glorie em si mesmo. E eu faço por amor em amor. Eu visitei com porção de vida e vitória cada um que ofereceu jejum. Como eu aprazo, visitarei ainda mais. Este é apenas o começo e o início de muitos até que chegue o momento oportuno.
Eu os levarei de um lugar a outro como um raio, encontrarão uns aos outros e serão mais rápidos do que o inimigo. Estou com vocês sempre, descanse em mim, sou convosco. Tora balastiri marlastori adirimand. Reba relabasheli mahas. Oh, ricastiaste. Feche os olhos, amados. Pai querido, aqui está a tua noiva, Senhor, as ovelhas do teu pastoreio, Senhor. Cobre-os com o teu sangue precioso, esconda-os, Senhor. Deixe-os invisíveis ao mundo das trevas, Senhor. Ralastorrobiadi halaramai. Toremai nehesti barlastoriasti arastokebeland. Teremai nehesti ribahash. Rastorobohobelerebahasti turiandaramas. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor. Ser exaltado acima de todos os nomes, nos céus e na terra e sobre todos os universos. Passo os céus, passo a terra, mas as tuas palavras não passarão. Senhor, eu peço agora, coloca no coração dos teus escolhidos, que os seus corações venham a arder, Senhor, para estar, Senhor, junto, Senhor, neste tempo, para ser aquele, Senhor, tu está chamando a todos, mas nem todos estão dispostos, Senhor. Tora balastiri marlastori asti hibiant. Toremai ne canteri masti alarastori tarai e cansti andoromand. Ah, Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Teribalastori borrobiashi cantaralaramas. Seremasti risti astori baliriant. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 22, versículo 19. Ou melhor, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebi e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. A partir do versículo 39, queridos, Jesus no Getsêmani. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Esta, amado, foi a palavra que o Senhor me deu nesta madrugada, quando eu orava e entregava o jejum. Nós vamos orar para não entrar em tentação, para discernirmos, para nos fortalecer. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu
que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Olha que interessante, amados. Quando a gente está debaixo de guerra, a gente tem que orar mais, tem que pedir oração, tem que orar, interceder, sabe? Aqui diz orar intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer, Senhor. Derrama da porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, para que o teu povo venha realizar sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, Senhor. E venha se cumprir a profecia, Senhor, que tu deste ao teu filho, Senhor, antes de levá-lo aqui deste planeta, Senhor. Oh, ser louvado seja, bendito seja o teu nome. Assim como nós lemos na palavra do Senhor, o Senhor disse: fazei isso em memória de mim, todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome. Amém? Então, pega o pão, pega o cálice. Em nome de Jesus. Então, vamos comer do pão. Vamos comer o pão, representa o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Amém? Tomai do sangue de Cristo. Rasti barlastori marlas. Tem interpretação aqui das últimas orações. Tá, já vou ler. Eu esqueci, amados, de falar algo bem interessante. Aqueles que estiverem em casa, que no seu horário que vai se colocar para orar, eu vou orar, vou pegar a palavra do Senhor, eu vou orar assim. Eu vou ler aqui o Salmo 33. Enquanto eu estou lendo com os olhos, eu vou estar orando em línguas. Amém? Toramaine histiri barlastoria derimas, horaste hebelastoriô derimas, horante canti halarai ostori hesti andriuan, toramaine hesti cantalai ostori aderi halaramas, rastara hekatorobian, hola yeshe hesti astoyama eland, tore balareba heyesheri andaramas, horastisti libarlestite rima hantarai odorobi andarai, Halamahele shelere bahaj, rakasto conti talahalas tori edrimas. Terimahi cantu holorosti astori endrimas. Helaba shelere bastori adrila ramas. Andere hele esteliba helamas ti astori endriman. Rakato ritala hekeleba helamas tori andi. Ho seleba lesheli asturi ohorian. Toreba lerima lerimas tidias toriloriman. Recantoro holorobias tihistias turitala yohobian. Horeba las telima helabasheleremahas. Ralaras toribohobios tehebias tuyoho kentiand. Toramaine canti hilias ti andaramas. Horalara yeshehias toriodorobian derindaramas. Chorimah listi hias yes teribo yanta eumonant. Oh, Senhor, aleluia. Amados, enquanto você estiver fazendo a sua oração em línguas, vai lendo a Bíblia, vai lendo os Salmos. A sua mente não sai fora.
E você vai ter um entendimento da palavra, você vai entender, nossa, eu li tantas vezes, eu nunca tinha enxergado isso aqui. Amém? É um treinamento, tá, queridos? Amém? Pode ler as interpretações? Aqui, ó. Ah, já tem, desculpe. Tem que pegar um trem, né? Amém, irmãos. Deixa eu ler aqui. Bem pertinho do... Chamo aqueles que me recebem de mente e coração abertos. Estejam em mim, meus filhos, e o mais eu farei. Anime-se, vossa redenção se aproxima. Já preparei o caminho de vossas caminhadas. Serão dias difíceis, mas estarei com cada um de vocês. Estou no meio de vós, o fim logo vem. Minhas palavras se cumprem. Eu sou o Senhor e eu os escolhi. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, depois eu dou mais alguns esclarecimentos e Bota na descrição os horários e os textos. tá. E esse sábado, esse domingo, vai vendo, vai sondando o coração, vai vendo qual é o horário que você consegue, que vai ser tranquilo, tá? Tipo um relógio de oração. Isso, tá? Então, assim, ó, durante 7 vezes ao dia, no Telegram tem 200 e poucas pessoas, tá? 200 e poucas pessoas, cada uma vai ter nesses 7, faz um cálculo aí para mim, bota 240 pessoas dividido por 7 para ver que número que dá. 4 vezes 7, 28, dá quase 40. Exatamente, vão dar quase 40 pessoas, se todas, né? Se todas, o Senhor não me mostrou ainda, né? Então, nós vamos fazer, a princípio veio ao meu coração que nós faríamos por 21 dias, tá? Para aqueles que ainda não estão, que esse é um tempo daqueles que ainda não estão hábeis com a palavra, aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, aqueles que foram batizados, o Senhor vai revesti-los com mais dons, né? E por 21 dias. Mas nós começaremos na segunda-feira, não no fim de semana agora, tá? Por quê? Porque eu vou começar a enviar as orações, só para as pessoas irem se habituando. E amados, é algo muito bom, viu? Muito bom. É bom, né, Patrícia? E os frutos, amados, são maravilhosos. São frutos, como se diz, que na eternidade nós vamos vê-los, né? Então, queridos, que o Senhor ricamente te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sobre a sua vida, e a sua casa, a sua família. Uma coisa que nós temos que tomar é a autoridade no nome dEle, sabe? Começar a declarar a verdade do Senhor, declarar que o nosso corpo é curado, que as doenças Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário. Começar a declarar, amados, declarar mais, sabe, com mais autoridade, não ficar... A dúvida não procede de Deus, lembre-se disso. Ou tu quer saber se o negócio é de Deus, tem dúvida? Repreende em nome de Jesus, amém? Então, boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor e que cada dia mais o Senhor te surpreenda, amém? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor.